Meus irmãos, graça e paz seja sobre vossa vida por meio de Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais, aonde todos os dias nos reunimos para compartilhar com todos uma porção da palavra do Senhor Deus. É muito gratificante dizimarmos o nosso tempo, para estarmos comunicando a palavra de Deus e sermos edificados em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe, a todos os irmãos que estão chegando na live. Ajude-nos a comunicar a palavra de Deus compartilhando a live, ativando o Retimi, ajudando na meta. Você ajuda a nossa página crescer. E quando há essa interação com a página, o TikTok entende que a página ela é boa. Então, ela envia aos amigos que fazem parte da nossa comunidade de exposição da palavra do Senhor Deus. Compartilhe com esta mensagem com alguém que você vê que está precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, que o Senhor Deus abençoe. Como é que foi o seu dia hoje? Acabei de chegar do trabalho. Sempre que chego do trabalho, a gente se reúne aqui para compartilharmos uma porção da palavra. E eu queria compartilhar convosco, nessa oportunidade, o que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo de número 12, versículo 1 e versículo 2. Eu queria ler com vocês essa passagem bíblica. Se você tem uma Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em suas mãos, acompanhe conosco a leitura das Sagradas Escrituras. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, meus irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Jesus. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. E eu queria louvar a Deus pela vida de cada um de vós. Permaneçam na live, porque Deus tem um direcionamento por meio da sua palavra para as nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. A gente percebe, meus irmãos, dentro da carta de Paulo à igreja que habitava em Roma, é que esta carta ela foi escrita por Paulo. Mas quem redigiu essa carta foi Técio. Foi Técio que redigiu essa carta. Porque Paulo verbalizou e Técio escreveu. Mas quem é o autor da carta aos Romanos? É Paulo. Se você abrir Romanos capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então perceba que Paulo
ele escreve esta carta. Escreve essa carta, né? E ela é enviada à igreja que habita em Roma. Paulo escreve essa carta para se apresentar à igreja de Roma. Os irmãos da igreja de Roma conheciam Paulo por ouvir falar. O apóstolo dos gentios, o implantador de igrejas. Mas a igreja que habitava em Roma não conhecia Paulo pessoalmente. Então, se você ler o capítulo 1, né, você vai ver que Paulo ele começa a se apresentar à igreja de Roma. E como é que Paulo se apresenta? Né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado. Então percebe que Paulo ele começa a expor a sua vida, o chamado que ele tem, a qualificação desse chamado, e ele se apresenta para a igreja que não conhecia ele pessoalmente. Né? Então você observa que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado. Antes de tudo, meus irmãos, precisamos ser servos. Precisamos ser servos uns dos outros. Aqueles que foram chamados e vocacionados por Cristo é para servir uns aos outros. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que quiser ser grande seja o primeiro que sirva. Isso qualifica a integridade do nosso espírito de humildade e mansidão, recebida por Cristo, vista em nós esta essência de Cristo Jesus. Paulo era apóstolo, porque a palavra apóstolo significa aquele que é enviado com uma missão específica. E ele, antes de se qualificar como apóstolo, ele se qualifica como servo. Oh, glória! E ele serviu com excelência, porque ele serviu ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Né? Paulo não viu barreiras. Foi açoitado, foi apedrejado, né? Foi preso. Paulo sofreu pela causa do Evangelho e para cumprir o propósito e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Então perceba que ele começa a carta se apresentando à igreja de Roma, porque Paulo sempre teve o desejo de ir para Roma. Né? Paulo ele era judeu, porque ele era da tribo de Benjamim, né? E Paulo era romano de nascimento. Então ele tinha duas cidadanias. Bendito seja o nome do Senhor. Então você vai perceber que dentro da carta que Paulo escreve aos romanos, ele exorta a igreja do Senhor Jesus ali. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10, você vai observar que Paulo sempre, ao escrever à igreja, ele roga à igreja. Como apóstolo e líder e conhecedor profundo das Escrituras, não por falar, mas por praticar, por exercitar a fé em Cristo Jesus, ele sempre exorta os irmãos a viver em unidade. E só temos capacidade de vivermos em unidade se a comunhão se estabelecer na nossa vida. Então perceba que a koinonia, ela é a base da vida cristã e do relacionamento cristão. E devemos zelar por esta comunhão, né, por esta unidade na igreja. Então percebe que quando você lê 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo também usa a mesma expressão. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então perceba que tanto aos romanos quanto aos coríntios, Paulo
ele faz a mesma exclamação. Né? Perfeito, perfeito, Joana. Né? Porque a igreja é o corpo. Né? O corpo tem vários membros, mas esses membros não são separados do corpo. Ele faz parte do corpo. Né? Então eles estão em comunhão, trabalhando em prol da unidade, né? Para que todos os membros cumpram a sua função com excelência. Bendito seja o nome de Jesus. Então perceba que Paulo, ele vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Né? E ele fala aqui em 1 Coríntios, ele fala: pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que quando ele roga, ele invoca o nome de Cristo Jesus, a quem servimos, a quem adoramos, a quem rendemos a nossa vida para vivermos em obediência a Ele. E ele fala, irmãos, que digais todos uma mesma coisa, unidade. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Este mesmo rogo, Paulo, ele vai falar aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então perceba aqui que Paulo, ele invoca o nome de Cristo. Quando ele faz o rogo, ele coloca a base, o fundamento, para nós olharmos, para nós nos estabelecermos, para que a paz e a comunhão esteja estabelecida na minha vida. Perceba, né, que precisamos ter paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perfeito, João. Todos precisam estar, né? Todos precisam estar em concordância com o quê? Com os critérios das Sagradas Escrituras, porque é ela que nos direciona. E quando Paulo escreve, né, rogando aos irmãos para que haja o mesmo pensamento, o mesmo parecer, que todos digam a mesma coisa, que o corpo de fato seja uma unidade vivendo em comunhão, né? Você percebe que Paulo, ele está exortando a igreja, chamando a atenção da igreja, para que não permitam esta comunhão ser quebrada. Né? As pessoas podem não querer ter comunhão comigo, por ter Cristo na minha vida, por viver em Cristo Jesus. As pessoas podem não querer ter comunhão comigo, mas diante da imponente palavra de Deus nos exortando, nós devemos ter comunhão com todos. O que foi que Jesus nos ensinou, irmãos? Se o teu inimigo te pedir a túnica, dá também a capa. Ou se o teu inimigo te pedir a capa, dá também a túnica. Se o teu inimigo te chamar para caminhar 1 milha, anda com ele 2. Olha o quanto é lindo a palavra de Deus. Olha o quanto é maravilhoso aprendermos aos pés de Jesus e recebermos as lições de Jesus. E eu quero que você entenda que só tem capacidade de viver Cristo quem tem aliança, comunhão com Ele, que tem o sentimento, a mente de Cristo, que anda no Espírito, tem capacidade sim de viver o que as Escrituras impõem sobre a nossa vida. Então, seguir a paz com todos. A exigência dos céus
é que nós tenhamos paz como Cristo teve paz com todos. Os saduceus e os fariseus não tinham, mas Jesus tinha paz com eles. Muito do centurião que estava ali posto sobre uma guarda para receber ordem, você percebe que o Jesus tinha paz. O centurião disse, o meu servo, Jesus, eu vou curar. Jesus quer ter relacionamento, Jesus quer nos ensinar, nos instruir a vivermos este mesmo sentimento que está nele, fluindo em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o propósito, irmãos. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, tinha um propósito de mudar a vida das criaturas, a vida do ser humano. Quando o homem não conhece Jesus, ele está no nível de criatura. Como assim, pastor Araquém? É a Bíblia, irmãos. E de pregar o evangelho a toda criatura. Porque o homem vive pelo instinto da concupiscência e das paixões da carne. O homem que não conhece Jesus, que não tem aliança com Jesus, ele vive pelo instinto, assim como os animais vivem. Por isso Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Então perceba que Jesus tinha um propósito de mudar a vida de todo aquele que nele crê. E eu estou pregando, transmitindo uma mensagem para pessoas que creem em Jesus. E se porventura tem alguém aqui na live que ainda não crê, eu oro pela tua vida, peço ao Senhor Deus agora que abra a tua mente, o teu entendimento, e como o martelo que esmiuça a penha, que é a palavra de Deus, quebrante o teu coração e o torne contrito, para que você entenda a expressão da grandeza e do amor de Deus, porque Ele tem um propósito todo especial na sua vida. Então Jesus veio e implantou no mundo uma forma de vida, a saber, irmãos, uma vida transformada pelo poder do Evangelho, das boas novas do Evangelho. Eu quero conclamar você, minha irmã, meu irmão, que está aqui junto, tá? Você tem esta graça na sua vida. Você tem a semente do reino na sua vida. Oh, glória a Jesus! Você tem essa unção na sua vida. Então deixe ela transbordar e deixe Jesus te usar para que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então perceba que nós passamos por uma transformação. E o que é que nos transforma? A palavra de Deus. Ela nos transforma, ela nos molda à estatura de Cristo Jesus. E você me pergunta nessa oportunidade, o que significa ser transformado? O que significa ser transformado? Você leu comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Eu quero que você leia 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 comigo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Diz assim: além disto, eu, Paulo, vos rogo. Você vai sempre observar que Paulo está rogando, né? Pela mansidão e benignidade de Cristo. Paulo está invocando aqui a mansidão e a benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Olha, irmãos, o zelo que o apóstolo Paulo tinha pelas ovelhas que o Senhor Jesus lhe confiou. Oh, glória! Olha o zelo que Paulo tinha. Presente, eu sou humilde, mas ausente, eu sou ousado. Porque quando Paulo estava presente, ele estava observando e vendo as ovelhas. Ele estava vendo os irmãos.
Ele estava atento aos irmãos. Quando ele estava ausente, ele não estava presente. Então ele sempre escrevia uma palavra exortativa para confrontar, para que os irmãos não naufragassem na fé. Mas sempre que colocassem uma fé viva, ativa, a sua comunhão viva em ação com Jesus. Abra Romanos capítulo 6, versículo 13, só para embasarmos o que estamos falando nas Escrituras. Tá? Romanos 6 e 13 diz assim: andemos honestamente. Paulo está exortando a igreja de Roma e dizendo: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Rejeitem essas obras. Não permitam ela nas vossas vidas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então perceba que Paulo está invocando Cristo, chamando a atenção dos irmãos para que a vida que receberam em Cristo, essa transformação, essa amoldação que receberam por meio de Cristo, eles permaneçam firmes e constantes e inabaláveis nesta coinonia, nesta comunhão em Cristo Jesus. Então, o que significa varão, varoa, ser transformado? O que significa? Vamos para Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1 e versículo 15. 1 e versículo 15. Diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo em que a lei, o salmo e os profetas profetizaram acerca do Messias, do seu nascimento. Então Jesus começa a exclamar e a dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que significa ser transformado? Arrepender-se e crer no Evangelho. A palavra crer, no seu sentido original, ela é o substantivo da fé. É o substantivo da fé. Quando eu creio, o apóstolo João, na primeira epístola, ele diz que aquele que crê no unigênito Filho tem em si o seu testemunho. Então, quando eu creio em Cristo, automaticamente eu vou me arrepender dos meus pecados e vou me render à vontade de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu vou ser inserido no reino de Deus e andar em novidade de vida. Segundo, o que significa ser transformado? Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós. Oh, glória! Quem é a porta do reino dos céus? Você sabe? Eu te digo, Jesus é a porta do reino dos céus. Não existe uma outra porta para habitar no reino dos céus. Quem quiser habitar no reino de Deus, precisa passar pela porta. Jesus diz em João, capítulo de número 10. Leia todo o capítulo e você vai ver Jesus declarando: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem.
Oh, glória a Jesus! Jesus é a porta e ele te convida para você entrar na porta se você ainda não entrou. E ele te exorta nessa oportunidade a permanecer, oh glória, no reino de Deus, porque você já passou pela porta. Terceiro, o que significa ser transformado? Crucificar o velho homem. Oh, glória, é forte. É forte. Abra a Bíblia aí, Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo de número 6. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 6. Versículo de número 6. Que diz assim, irmãos: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o que significa ser transformado? Crucificar o velho homem, a velha natureza. E irmãos, algo interessante, lindo dentro dessa expressão de Paulo, que ele chama luz a este assunto. Por quê? Porque o velho homem ele é crucificado na água do batismo. Martinho Lutero, ele exclamou dizendo: eu pensei que o velho homem tinha sido crucificado nas águas do batismo, morto nas águas do batismo, mas o que eu não sabia era que o miserável sabia nadar. Então perceba que Paulo diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a velha natureza, para que o corpo do pecado seja desfeito. Mas cabe sobre nós uma obrigação de mortificarmos a natureza da carne todos os dias. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 15 em diante diz que a velha natureza briga com a natureza espiritual. E a gente só mortifica a velha natureza com jejum, com leitura bíblica e com oração. Você vai mortificar a natureza, porque Paulo, ele sempre vai falar nas suas cartas: eu mato a minha carne todos os dias, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. E para estarmos com vida em Cristo, andando com Cristo, o velho homem precisa estar morto. O velho homem precisa estar crucificado, para que a justificação de Cristo venha continuar plena nas nossas vidas. O que significa ser transformado? Nascer de novo. Nascer de novo. Se você abriu João capítulo 3, versículo 3, Jesus está num diálogo com Nicodemos. E você vai observar que dentro do diálogo que Jesus tem com Nicodemos, porque Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Nicodemos era príncipe dos judeus e ele foi à noite, em oculto, falar com Jesus. E Nicodemos, ele se apresenta a Jesus e disse: Rabi, bem sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for com ele. Então, perceba a percepção de Nicodemos acerca de Cristo Jesus. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz: na verdade, eu te digo, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Jesus já transmite logo uma mensagem espiritual para Nicodemos. Jesus olha para Nicodemos e diz: tu precisa nascer de novo. Aí você percebe que no diálogo Nicodemos não compreende a expressão espiritual, o contexto espiritual. Nicodemos diz: como pode um homem sendo velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Então perceba
que Jesus olha para Nicodemos e diz, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então perceba, para mim ver o reino, eu preciso nascer de novo. Para entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. Você não entendeu? Para mim ver o reino, enxergar o reino, o que significa o reino, o que é o reino, eu preciso nascer de novo. Mas para mim entrar, fazer parte do reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. Isto aqui fala quando eu confesso Jesus. Quando eu sou ligado nos céus pela Igreja de Cristo, mediante o arrependimento e a convenção dos meus pecados. Agora, quando eu desço as águas do batismo, eu estou crucificando o velho homem. E quando eu estou emergindo, eu estou nascendo com a nova natureza. Eu estou nascendo da água e do Espírito, porque o Espírito de Deus vai passar a habitar na minha vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Aí você observa que Jesus começa a explicar o que Nicodemos não entendeu. Jesus estava falando de coisas espirituais e Nicodemos entendendo das coisas naturais. Entenda, irmãos, os mais sábios deste mundo, os mais poliglotas desse mundo, não pode compreender as coisas espirituais se nele não habitar o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que os homens naturais não compreendem as coisas de Deus. Só quem compreende as coisas de Deus são os espirituais, os que estão em Cristo Jesus. A gente precisa compreender e entender esse texto. Os espirituais discernem todas as coisas. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, eu te digo que o que é nascido da carne é carne, o nascimento natural. Davi diz, em pecado eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Todos nós, irmãos, nascemos de uma concepção natural. E com essa concepção natural, nasceu o velho homem, com a natureza adâmica, caída. Mas quando a gente nasce por meio de Cristo, passa pela porta que é Cristo, passa pelas águas do batismo, eita, é forte. Nós nascemos de novo, porque a natureza caída morre e a natureza que morreu no Éden ressuscita. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, as águas do batismo, né, por crermos no Evangelho, ressuscita em nós a nossa natureza em que Adão perdeu, a natureza espiritual, a que nos liga com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas a revelar-te aos pequeninos. Como eu já frisei em outras lives, irmãos, só quem recebe o que o céu tem para dar é quem nasceu de novo, é quem está em Cristo Jesus. Só quem recebe a iluminação da revelação do Espírito de Deus revelando Cristo em nós é o corpo, a igreja de Cristo Jesus. O mundo não. O mundo não entende, não compreende. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os gregos. Perdão. A Bíblia diz onde está o sábio, onde está o entendido. Mas aprovem a eles, creem pela loucura da pregação. Por quê? Porque o reino de Deus é revelado. Os mistérios dos céus é revelado a nós, a igreja de Cristo Jesus. Então Jesus estava falando dos dois nascimentos. Nicodemos havia nascido de uma natureza natural, mas ele precisava nascer
de novo, ressuscitar a natureza espiritual, e só Cristo pode ressuscitar a natureza espiritual. Então isso significa ser transformado pelo poder do Evangelho. Agora eu quero que você entenda que para que a gente possa experimentar, usufruir, eu preciso permanecer nele. Eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso permanecer obedecendo a Cristo, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. E não permanecer nas trevas. João, capítulo 12. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo de número 46. Diz assim, Jesus declarando: eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se eu não permaneço nas trevas, eu permaneço na luz. Eu permaneço nele, porque as trevas que em mim haviam foi dissipada pela luz da glória de Deus por meio de Cristo Jesus. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então perceba, irmãos, perceba o quanto é maravilhoso os efeitos da transformação em Cristo Jesus. Segundo, como alcançar a transformação? Como alcançar essa transformação? Você percebe que Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, perceba que a verdadeira adoração não é o louvor, não é os instrumentos. A primeira menção de adoração na Bíblia está voltada a sacrifício. Perceba, fique comigo, recebe a iluminação da palavra, o entendimento da palavra. Ele diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Sacrifício. Abel sacrificou. Ali, na conotação, é adoração. Abraão sacrificou. Se você pegar o sentido do texto, é adoração. Adorar a Deus é sacrifício. É sacrifício. Aí ele diz: pela compaixão de Deus, que apresentem. Eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. Eu te pergunto, irmãos, se a minha vida está mergulhada no pecado, é um sacrifício morto ou é um sacrifício vivo? Eu te pergunto. Porque ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12 e 2, nós vamos já entrar nesse assunto. Então, como eu devo alcançar a transformação? Ele está dizendo que eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo. O que é santo? Separado para uso exclusivo do Senhor, separado do mundo, separado do velho homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu vou renunciar ao mundo, eu vou renunciar às concupiscências da carne, eu vou renunciar à soberba da vida, eu vou renunciar às concupiscências dos olhos. Quando eu vigio e vivo dentro desse campo de integridade, eu estou sacrificando. Por quê? Porque o meu desejo, a minha intenção é agradar a Jesus. É que Cristo veja o meu corpo como um sacrifício. Eu estou me esforçando em Cristo,
pelo Espírito de Deus que habita em mim, que vivifica a minha vida perante o Senhor, para agradar a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Perceba que Abel ofereceu o melhor cordeiro, imaculado, puro. Ele ofereceu o melhor. Como estamos oferecendo o nosso corpo ao Senhor? Como estamos oferecendo o nosso corpo ao Senhor? Eu confesso aos irmãos que fazer a vontade de Deus é um sacrifício. Jesus sabia que ia passar pela morte, pelo sofrimento, ia ser cuspido, humilhado, rejeitado pelos homens. No Getsemane ele ora por 3 vezes e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sentiu a dor, a agonia. Mas na terceira vez Jesus fala assim: não seja feita a minha vontade. Olha o sacrifício vivo, irmãos. Jesus apresentando o seu corpo em sacrifício vivo diante do Pai, fazendo a vontade do Pai, permanecendo na vontade do Pai até o fim. A vontade do Pai conduziu Jesus para ser oferecido como cordeiro mudo levado ao matadouro. Jesus disse: se a mim, que sou vosso mestre e Senhor, fizeram, quanto mais a vós. Eita! É forte. É forte. Então observe, este é o nosso culto racional. Racional por quê? Porque entendemos a vontade de Deus sobre a nossa vida pelas Escrituras. Racionalmente compreendemos pela orientação das Escrituras qual é a vontade de Deus. Tem muitas pessoas nos nossos dias, me permita abrir esse parênteses, mas está dentro do contexto, que pensa que fazer a vontade de Deus, ir para os cultos é pedir carro, pedir casa, pedir riqueza, né? Eu vou dar uma oferta de tanto porque Deus vai multiplicar o meu celeiro, né? Recebe chave disso. Se você for fiel, Deus vai te prosperar. Essas as mensagens? Não, irmãos. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Oh, glória! Então, perceba que isto aqui é alcançar a verdadeira transformação e permanecer transformados pelo poder de Cristo Jesus. Eu tenho compreensão, eu tenho entendimento de como eu devo me portar em Cristo, porque as Escrituras me orientam, me direcionam e me ensinam. Sim ou não? Sim ou não? Você compreende isto? Então perceba, né? Como alcançar a transformação? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu sou transformado pela renovação da mente? Eu quero fazer essa pergunta a você. Quando é que eu sou transformado pela renovação da mente? Por isso, Joana, a mente não é renovada, não é transformada. O que comanda toda a nossa função motora, espírito e alma, é a mente. Se eu não mudar a minha mentalidade, o meu comportamento não muda, o meu caráter não é moldado, o meu temperamento não é controlado pelo Espírito de Deus. Então ele exorta dizendo: não vos amoldeis a este mundo, não se conforme com este mundo. Quando vocês olharem para esse mundo, vocês já morreram para ele, porque vocês são peregrinos em terra alheia. Perfeito. Assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado para se fortalecer as células, receber os nutrientes que os alimentos proporcionam, o nosso novo
o homem espiritual precisa dos nutrientes para o homem espiritual permanecer de pé. O pão vivo, a palavra de Deus, que nutre a nossa vida. A palavra que é a água, que lava, que regenera as nossas vidas. Então observe que como alcançar? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, se eu nasci de novo, a minha mente será moldada à estatura de Cristo Jesus. Então, lógico que o meu caráter será transformado. Lógico que o meu temperamento será controlado pelo Espírito Santo. Lógico, será perceptível as pessoas olharem para a minha vida e dizer como a Joana foi mudada, como a Juliana foi mudada, como o Darkson foi transformado. Né? Aquela pessoa que você observa que tinha uma vida toda errada, aceitou Jesus e você percebe visivelmente transformação na vida dela. Por quê? Porque esta pessoa entende que a sua mente está sendo renovada, recebendo o novo de Deus sobre a sua vida. Segundo, pela lavagem da regeneração. Pela lavagem da regeneração. Vamos para Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo de número 5. Que diz assim, irmãos: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. A Bíblia diz que as nossas obras de justiça para Deus é como trapo de imundícia. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. As nossas obras de justiça para Deus é como trapo de imundícia. Tá? Aí olha o que Paulo escrevendo a Tito diz: não pelas obras de justiça que havemos feito, tá? Porque elas não servem para Deus. Tá? Hoje, o que impera na minha mente, no meu coração, é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo. O que flui na minha vida é a justiça de Cristo. Aí ele continua dizendo: mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então percebam o que ele está dizendo. Eu sempre uso, né, esta figura de explicação sobre o que é regeneração. Se você cortar o seu braço, é só um exemplo, irmãos. Quando você corta, né, fazendo um almoço, uma carne, você corta o seu dedo, fica ali corta a carne, vai sair o sangue, mas você percebe que você bota remédio e vai acontecendo, através do plasma, uma regeneração. Né? Vai começando a sarar. E aquele corte vai desaparecendo. Regeneração é isso. Ele nos regenerou pela lavagem. Né? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Terceiro, nascer da água e do Espírito. Quarto, através da graça. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo de número 1. Versículo de número 9. Diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Preste atenção. Que nos salvou. Você é salvo? Você tem convicção da sua salvação? Eu tenho.
Porque Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Preciso ter convicção através das Escrituras e ter segurança da promessa que Cristo nos fez, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você tem uma vocação. Não segundo as nossas obras. Observe, todas as obras que um cristão faz, ele faz em Cristo. Ele faz para Cristo, como a Cristo. As obras que opera em nós é as de Cristo, porque nós estamos nos tornando semelhante a Cristo. A nova natureza proporciona-nos essa excelência de entendermos e compreendermos que nós fazemos as obras de Cristo. Perdoamos, amamos, usamos de compaixão, exercemos a fé, exercemos a justiça do reino, somos compassivos, somos misericordiosos, as obras de Cristo. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Oh, glória! Então perceba quais são os efeitos da transformação da nossa vida em Cristo. Quais são os efeitos? Oferecer o corpo em sacrifício a Deus. Oferecer o meu corpo em sacrifício vivo. Eu vou repetir. Deus não aceita sacrifício de animais com manchas, com defeitos. Os animais eles precisavam ser perfeitos, imaculados, sem mancha, sem defeito. Então, quando a gente vai oferecer o nosso corpo, precisa estar nesse mesmo nível. Eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo, conhecer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus na sua vida? Você sabe qual é o seu propósito no reino de Deus? Às vezes eu quero ser um pregador, mas não tenho chamada para ser pregador. Às vezes eu quero ser um pastor, mas não tenho chamada para ser pastor. Mas eu tenho chamada e vocação para ser um evangelista. Às vezes eu não tenho chamada para o ministério, mas eu tenho chamada para servir os irmãos como porteiro da igreja. Às vezes eu tenho chamada para visitar hospitais e presídios. Às vezes Deus tem um propósito específico, uma chamada específica na sua vida. Então você sabe qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vai observar, não se conformar com este século, permanecer com a fé viva em seu coração, porque esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. 1 João 5:4, subirá para o reino celestial. Tem a promessa de Jesus. Esse é o efeito de quem é transformado por Cristo Jesus. Jesus disse no Monte das Oliveiras, sendo assunto aos céus. Da mesma forma, os anjos falaram, deixa eu reformular. Jesus sendo assunto aos céus, 500 discípulos olhando para Jesus sendo assunto aos céus, e os homens vestidos de branco olharam e lhe falaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir ser oculto nas nuvens, da mesma forma voltará. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, no ato da ceia, disse: eu não tomarei mais o suco da vide, até que eu esteja convosco no reino de meu Pai.
Jesus anseia esse dia de estarmos todos reunidos e ele mesmo vai servir a sua noiva, que é a igreja do Deus vivo. Então observe, irmãos, o privilégio dos efeitos da transformação. Vale a pena suportar, vale a pena ficar firme, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena se humilhar debaixo da potente mão de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 18, diz assim: e o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, meu conselho nessa oportunidade para você, servo e serva do Deus Altíssimo, chamado e escolhido pelo Senhor, amada e amado do Senhor Jesus, não tenha dúvida que Ele tem convicção que te ama. Ele te ama. Ele te ama. Não tenha dúvida disso. Não permita as incertezas, as inseguranças da vida remover isso da tua mente e do teu coração. Jesus voltará. Jesus voltará. Vale a pena suportar. Porque se tirarem a nossa vida na terra, seremos recepcionadas por Jesus na glória. Mas não neguem o nome de Jesus. Não sejamos covardes, mas permanecemos firmes, falando do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai perceber, irmãos, que a questão não é receber, a questão é permanecer. A Bíblia diz que as mansões celestiais, a maior promessa de Cristo para a nossa vida é vermos Deus face a face. Por isso ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seremos coroados por Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esta vida é temporal, mas a vida que Jesus nos prometeu é eterna, é para sempre com Ele, é para sempre com Ele. Lembrem destas palavras, guardem elas no coração, e você vai ver a bênção e a plenitude do Espírito de Deus fluir na sua vida, fortalecendo o seu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Não é fácil. As dificuldades virão, mas elas vêm para ser superadas. Nabucodonosor quis matar Misael, Ananias e Azarias. Jogaram eles dentro da fornalha. Eles não amaram a sua própria vida, mas amaram e foram íntegros ao Deus que os chamou. E perceba que o fogo da fornalha não queimou nem um fio de cabelo deles, porque o quarto homem da fornalha se apresentou e o fogo não ardia neles, porque a Bíblia diz: se passares pelo fogo, eu passarei contigo. Se passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Entenda e compreenda, o Senhor Deus está contigo. Ele anda contigo, Ele habita contigo, Ele é na tua vida. Agora permaneçam fiéis, permaneçam íntegros na presença de Deus, e Ele se manifestará de forma poderosa na sua vida. Daniel foi lançado na cova dos leões, continuou íntegro, continuou fiel. O Senhor fez o leão jejuar. Daniel não foi devorado, mas os seus inimigos que intentaram contra a sua vida foram jogados dentro da cova e devorados pelos leões. Sabe por quê, irmãos? Porque eram infiéis, mas Daniel permaneceu fiel. Oh, glória a Jesus! O Senhor Deus está contigo. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel aos princípios e os valores do reino de Deus. Todos os dias, quando lemos as Escrituras,
ela nos molda e nos transforma à estatura de Cristo Jesus. Mas sempre digo, encerrando já aqui a nossa live, que uma coisa é lermos, outra é meditarmos, e outra é praticarmos o que lemos. Para isso, haverá um processo de Cristo na nossa vida, para que possamos aprender a cada dia as lições espirituais que recebemos da sua poderosa palavra. Oh, glória a Jesus! Quantos entenderam a mensagem de Deus? Quantos compreenderam a mensagem de Deus? Quantos receberam da palavra de Deus? Eu quero orar com vocês nessa oportunidade. Eu vou ali tomar um banho e ao culto, adorar o Senhor Jesus. Receber ali do servo ou da serva do Altíssimo, que irá transmitir uma mensagem de Deus. E eu sempre digo, irmãos, mensagem do Evangelho que não nos confronta pode ser chamada de qualquer coisa, menos de Evangelho de Cristo Jesus. Menos do Evangelho de Cristo Jesus. Quando a palavra ela é fiel e verdadeira e nos confronta, ela nos transforma e nos molda. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Vamos orar uns pelos outros. Ore pela minha vida, eu vou orar pela sua vida. Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar com todos os irmãos. Ó Senhor, que estão na live, que ouviram a Tua palavra, receberam esta pequena porção, Senhor, como nutriente para fortalecer o seu espírito, a sua alma. Ó Senhor Deus, a sua vida espiritual nesta oportunidade. Senhor, os dias são maus, os ventos sopram o contrário. Ó Pai, só não percebe, Senhor, quem é carnal. Só não percebe, Senhor, quem está ligado nas coisas dessa vida. Mas, Senhor, aquele que é espiritual, que tem, Senhor, visão espiritual à luz das Escrituras. Ó Pai, iluminado pelo Teu Espírito Santo, compreende e entende. Ó Senhor Deus, que a cada dia se aproxima o dia da Tua vinda. E mais, Senhor Deus, somos, Senhor, sacudidos. Somos, Senhor Deus, tentados, provados pelas circunstâncias da vida. Mas eu quero orar nesta oportunidade. Continua, Senhor, nos fortalecendo. Continua, Senhor, nos dando graça. Continua, Senhor, guardando, Senhor, os nossos pés, para não tropeçarmos, Senhor, no caminho apertado e estreito. Ó, meu Deus, que a luz da Tua palavra, ó Senhor, seja lâmpada também para os nossos pés e luz para o nosso caminho a cada dia. Senhor, guarda-nos, Senhor, do adversário, guarda, Senhor Deus, das astutas ciladas dele. Ó, meu Deus, quebra o arco, despedaça a lança, qualquer seta do adversário na nossa mente, no nosso coração, seja destruído pelo fogo da sua presença, pela unção da sua palavra. Pai eterno, a cada dia nos guarda, a cada dia, Senhor, preserva as nossas vidas. Ó Senhor, cada dia lava, nos regenera, purifica, Senhor, os nossos corações com a lavagem da água da palavra. Ó Senhor, as nossas vestes, que elas sejam sempre alvo e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor, a minha irmã, meu irmão, ó Senhor Deus, em Ti, para que haja unidade, para que haja koinonia, para que haja inteireza, Senhor Deus, dentro do propósito, e venhamos sentir de fato a paz, Senhor, que ela venha emanar das nossas vidas sobre aquele, Senhor Deus, que vive neste mundo tenebroso, e venha sentir, Senhor, a Tua presença através das nossas vidas, em o nome de Jesus, Pai.
Em o nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço nesta oportunidade. Abençoa, Pai, os casais. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, meu Deus, todo o contexto, Senhor, da família, Senhor. Pai, não deixa faltar o pão na mesa. Ó, Pai, porque o Senhor é o Deus que é o Deus que provém, é o Deus, Senhor, que gera provisão, Senhor, na nossa mesa, porque entendemos que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, entendemos que somos abençoados e as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham e fluem para as nossas vidas, porque ela emana do Senhor sobre aqueles que estão na tua presença. Assim, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Estamos aqui todos os dias nesse horário. Ao chegar do trabalho, a gente se prepara para ter esse momento com as Escrituras Sagradas. Tá? Você sendo edificado pela palavra de Deus que edifica a minha vida e que recebemos do Senhor, para sentarmos e comungarmos na mesa, nos alimentando desse pão espiritual. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fique na graça e na paz. Amém? Receba a bênção de Deus na tua vida. Receba a cura de Deus na sua vida. Receba a alegria do Espírito de Deus na sua vida. É o desejo do meu coração para você. Fique na graça.